Ele me encontrou, me cercou com uma canção que me libertou dos meus inimigos, dos meus medos, me salvou. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Antes de nascer, escolhido fui, por meu nome me chamou. Ó o quanto Ele te ama. Em sua família, o seu sangue me comprou. Eu não sou mais escravo do medo, aleluia. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Obrigada, Jesus. Eu sou filho de Deus. Com a melodia, Ele me encontrou, me cercou com uma canção que me libertou dos meus inimigos, dos meus medos, me salvou. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Antes de nascer, escolhido fui, por meu nome me chamou. De novo nasci em sua família, o seu sangue me comprou. Eu não sou mais escravo do medo,
eu sou, mais uma vez, A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, você que está nos assistindo, canal da Igreja Batista Nacional de Primavera do Leste, que bom que você está aqui. Nosso desejo é que você seja ricamente abençoado. E se você, por algum motivo, for abençoado através da palavra que nós vamos compartilhar hoje, compartilhe com outras pessoas também, sabe? Divulgue os nossos vídeos. Seja uma bênção na vida daquele que esteja precisando, porventura, de ouvir esta palavra. Seja um canal de Deus na vida de outra pessoa. Amém? Gostaria de conversar com você neste dia sobre Isaías, capítulo 6, do verso 1 até o verso 8. Do verso 1 ao verso 8 de Isaías, no capítulo 6. Mas antes, gostaria que você fizesse uma breve oração comigo, dizendo assim: Senhor Jesus, que a tua palavra renove a minha mente, seja revelada no meu espírito, de modo que eu possa proclamar a tua verdade e praticar a tua vontade. Amém e amém. Isaías 6, de 1 a 8, diz assim a palavra do Senhor: No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. Clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então dizia eu: Ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa, tocou a minha boca e disse: Eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Ó Senhor, como é maravilhosa a tua palavra. Que o Senhor nos abençoe profundamente através dela e que outras pessoas também possam ser tocadas por ela. Em nome de Jesus eu te peço, Senhor. Amém. Amém. Isaías é um dos profetas mais messiânicos que a gente tem na Antiga Aliança, ou seja, aquele que mais tem profecias que mencionam a vinda de Cristo ou o reino de Cristo, a sua manifestação sobre a terra. Por isso ele é considerado um dos profetas mais messiânicos, e se você observar que no Evangelho de Mateus há muitas citações de Isaías, inclusive o próprio Jesus cita Isaías em algumas passagens do Novo Testamento, dos Evangelhos. Então Isaías, aqui ele está no momento em que ele teve um encontro com Deus, onde a sua vida foi transformada por esse encontro com Deus, por esta visão que ele teve do Senhor. Não se sabe se Isaías viu propriamente o rosto de Deus, porque a Bíblia diz que ninguém viu a Deus. Ele pode ter visto ou tido uma teofania, uma manifestação de Deus se revelando de alguma forma para ele, mas não na sua totalidade. Independente disso, a visão que ele teve do trono da glória, as coisas que aconteciam ali no trono da glória, aquela declaração que os anjos fazem, os serafins fazem: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Essa declaração, esse movimento, essa visão trouxe um impacto na vida de Isaías, que fez com que ele olhasse para a sua própria condição,
diante da santidade de Deus, diante da glória de Deus, ele temeu por sua própria condição. Ele teve medo de morrer e disse: ai de mim que sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor dos exércitos, viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Ele temeu por aquela situação, ele temeu diante daquela visão, porque por conta do seu pecado ele achou que poderia morrer, mas a graça de Deus que se manifestou na vida de Isaías, independente da sua condição, preservou-lhe a vida. Assim é nos tempos de hoje. Isto é graça, é a graça de Deus, ela ainda se manifesta hoje muito mais em Cristo Jesus. Muito mais em Cristo Jesus, a graça de Deus se manifesta. Nós sabemos que no Velho Testamento, nem o sacerdote poderia entrar na presença de Deus, no Santo dos Santos, naquela arca que era apenas símbolo da presença de Deus, se ele tivesse em pecado. Ele tinha que confessar os seus pecados antes de entrar no Santo dos Santos, antes de fazer a oferta, a aspersão do sangue. Ele não podia entrar lá em pecado. Agora, pensa comigo, Isaías teve uma visão da glória de Deus. Ele foi além da arca. Ele teve essa visão do Senhor assentado no alto e sublime trono. Como não temer? Como não temer? Talvez ele pensasse assim que aquele momento seria o momento da sua morte, mas pelo contrário, era o momento do seu chamamento, era o momento em que Deus iria chamá-lo para uma grande obra. Isaías, ele identificou o seu pecado, o seu problema, mas também viu que esse não era apenas um problema só dele, mas de todos aqueles que estavam à sua volta, e disse: ai de mim, que sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor da glória. Essa é uma confissão, e diante dessa confissão, um dos serafins voou do altar na direção dele, pegou uma brasa do altar com uma tenaz, com um pegador, e tocou-lhe os lábios, e disse para ele: os teus lábios a tua iniquidade foi tirada, os teus pecados foram perdoados, né? E logo em seguida vem uma declaração, uma pergunta. O Senhor, do seu alto e sublime trono, pergunta: a quem enviarei e quem há de ir por nós? E Isaías diz: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Isaías entendeu o propósito de tudo aquilo e absorveu a compaixão que Deus tinha da nação. Embora Isaías, esses paradoxos de Deus que desperta em nós a curiosidade, é muito interessante, porque Deus estava chamando Isaías para pregar, para levar uma mensagem a um povo que não queria ouvir a mensagem. Deus estava levantando Isaías para um povo de coração duro, um povo que, apesar de terem olhos, mas não enxergavam nada, terem ouvidos, mas não davam ouvidos ao Senhor, um povo de coração duro, insensível. Isaías estava pregando para um povo que não queria ouvir a Deus, que não queria dar ouvidos a Deus, um povo com coração endurecido, distante de Deus por causa do pecado. Talvez você conheça alguém dessa forma, né, que está com o coração endurecido, que está com os olhos cegos para Deus, que está com os ouvidos tampados para Deus. Eu imagino que talvez próximo de você, no seu trabalho, na sua rua, na sua casa, alguém que você conheça, na sua família ou fora dela, você conheça alguém que tem o coração endurecido para ouvir a voz de Deus, para ver a Deus, para entender o que Deus está querendo fazer ou falar na vida dessa pessoa. Com certeza você conhece alguém assim. Então eu penso, você vai desistir dela, você vai abandonar porque ela não quer ouvir. Eu entendo que nós devemos, de forma ética, respeitosa, preservar
essa individualidade das pessoas em não quererem ouvir, mas Deus vai te dar graça, Deus vai te dar a oportunidade, e no tempo certo e na hora certa, Deus vai colocar na sua boca o que você precisa falar. Então somente tenha coragem e fale. A Bíblia diz em Eclesiastes que para todas as coisas debaixo do sol existe o tempo e o modo. Existe o tempo de falar e a maneira de falar, o modo de falar. Existe o tempo de fazer e o modo de fazer. O tempo de agir e a forma de agir. Ou seja, há tempo e o modo para todas as coisas debaixo do sol. E com certeza, Deus vai te dar essa inspiração para você falar, para você fazer uma oração por alguém que esteja enfermo, para você fazer uma visita, para você simplesmente ter uma conversa e apenas ali, com a sua vida, manifestar a glória de Deus, o amor de Deus, o caráter de Cristo como igreja do Senhor Jesus. Continuando a nossa reflexão, nós temos aqui que Isaías, diante da glória, diante desse encontro com Deus, onde ele foi transformado, sua vida foi transformada, seu pecado foi removido, ele agora se sente disposto a fazer algo por aqueles que estão à sua volta, que estão na mesma condição que Isaías se encontrava. Um homem de lábios impuros e que habitava no meio de um povo de impuros lábios. E os seus olhos viram o Senhor, viram o Rei, o Senhor dos Exércitos, o Rei da Glória. Veja que coisa maravilhosa, que encontro poderoso, que experiência tremenda essa que Isaías teve na sua vida, né? E isso o despertou para um chamado, para ser um profeta, para levar uma mensagem. Agora eu queria destacar aqui o que seria esses lábios impuros. Jesus nos revela lá em Mateus o que poderia ser um homem de impuros lábios. Nós não estamos tratando aqui só de falar ou não palavrão, até porque a Bíblia já nos adverte sobre a linguagem obscena do vosso falar, que deve ser eliminada de nossas vidas, né? Não convém a crente até determinadas conversas, não convém a cristãos, Paulo fala sobre isso, que determinadas conversas nem devem se mencionar entre nós. Então, existe uma linguagem que o mundo tenta corromper, mas você tem que evitar. Você não pode permitir que a sua linguagem seja corrompida pela influência do mundo à sua volta, certo? Então, o que seria essa linguagem? Vai além do simples não falar palavrão. Mateus capítulo 15, do verso 10 em diante, Jesus diz o seguinte, citando Isaías, eu vou voltar uns versículos mais para trás um pouquinho. Verso 7, ele diz assim: hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. E tendo convocado a multidão, lhes disse, verso 10, ouvi e entendei. Não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que sai da boca, isto sim contamina o homem. Então, aproximando-se dele, os discípulos disseram: sabes que os fariseus, ouvindo a tua palavra, se escandalizaram? Ele, porém, respondeu: toda a planta que meu Pai celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, são cegos, guias de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, cairão ambos no barranco. Então lhe disse Pedro: explica-nos a parábola. Jesus, porém, disse: também vós não entendeis ainda? Não compreendeis que tudo o que entra pela boca desce para o ventre e depois é lançado em lugar escuso? Mas o que sai da boca vem do coração. Prestaram atenção aqui, eu quero interromper a leitura, pedir sua permissão para interromper a leitura e destacar essa frase do verso 18, a primeira: mas o que sai da boca vem do coração. E é isso que contamina o homem, porque do coração, e aqui
eu sempre tenho falado, não sei se você ou alguém que está nos assistindo agora já teve a oportunidade, mas coração aqui trata-se da mente humana, da alma humana, porque do coração procedem maus pensamentos, maus desígnios, homicídios, adultérios, imoralidade sexual, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São estas coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos não contamina. Veja bem, o que Jesus está destacando aqui? Jesus está nos mostrando que o que está dentro do coração, ou seja, o que sai da boca vem do coração. E está mostrando coisas que estão dentro do coração do homem. São atitudes, homicídios, falsos testemunhos, blasfêmias. São sementes que foram plantadas dentro do coração do homem que de alguma forma ele expressa isso, quer seja em palavras, quer seja em atitudes. E Isaías está dizendo, eu sou um homem de impuros lábios, ou de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, ou seja, que são iguaizinhos a mim. O que está acontecendo? O que Isaías está confessando para Deus? Isaías está abrindo o seu coração para Deus. Mais do que dizer que ele cometeu um pecado com os lábios, ele está dizendo como que é o seu coração. Meu coração é impuro, Senhor, e eu habito no meio de um povo que também tem um coração impuro, que receberam em seus corações sementes malignas, sementes que Deus não plantou. E a minha oração neste dia é para que Deus arranque do meu e do seu coração toda planta que Deus não plantou, toda planta que Deus não plantou seja desarraigada, ou seja, arrancada com raízes e tudo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E isso parte também por um reconhecimento. Abra o seu coração para a glória de Deus, abra os seus olhos para ver a Deus, abra o seu coração para a palavra de Deus, que é luz para os nossos caminhos, que é luz para as nossas vidas, e a luz, você sabe, ela manifesta todas as coisas, ela faz ver o que existe dentro da gente, assim como Isaías. Quando a glória de Deus, a luz de Deus se manifestou a ele, ele viu o que estava dentro dele e temeu, teve medo, ele temeu por aquela situação, mas logo confessou. E a Bíblia diz em 1 João que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Exatamente assim aconteceu com Isaías. Porém, no Novo Testamento, sem derramamento de sangue, não há remissão, não há perdão dos pecados. Naquele tempo, Cristo ainda não havia morrido por nós. Então o anjo pegou uma brasa do altar e tocou os seus lábios. Hoje nós vivemos debaixo da graça de Deus, e debaixo da graça de Deus há o sangue de Jesus que nos purifica de todo o pecado quando confessamos os nossos pecados. E não há confissão se não houver arrependimento genuíno, sincero, transformação da alma, mudança de mente. É o que aconteceu com Isaías e é o que acontece com todos aqueles que de sincero coração entregam suas vidas a Jesus, entregam seu coração a Jesus. Se você que está me assistindo entregou o seu coração a Jesus, saiba, você não é mais o mesmo. Se você fez isso de sincero coração, você sabe o que eu estou falando. Houve algo dentro de você, houve uma mudança dentro de você. Agora, essa mudança, ela sai do nosso campo pessoal para o campo coletivo. Ou seja, Isaías, ele tinha que levar uma mensagem para pessoas que não queriam ouvir essa mensagem. E aqui entra um detalhe que eu gostaria de destacar com vocês. 2 Coríntios, no capítulo 10, verso 4. 2 Coríntios, capítulo 10, verso 4. 2 Coríntios 10, verso 4. Se você está anotando, pode anotar. Capítulo 10, versículo 4, diz assim a palavra: porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós
sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo, e estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Veja, o texto começa no versículo 4 dizendo que as armas da nossa milícia não são carnais. As armas da nossa milícia não são carnais. A nossa luta não é contra as pessoas. Como diz Paulo lá em Efésios também, a nossa luta é contra principados, potestades, contra forças dominadoras deste mundo tenebroso, contra hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais. A nossa luta é espiritual. Porém, essa luta espiritual, ela não é somente mística, ela possui armas, e as armas dessa guerra, dessa batalha, elas estão baseadas em argumentos, em fortalezas, em sofismas, em ideologias contrárias à palavra de Deus. Veja bem, armas da nossa milícia não são carnais, elas são poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus. Sabe, muitas vezes não serão palavras que vão resolver, mas contudo, uma oração, mas sim uma oração por alguém que esteja enfermo, por um ateu que esteja enfermo. Um ateu que está cheio, uma pessoa que está cheia de argumentos contrários a Deus e que se encontra doente, ela não precisa crer. Jesus curou muitas pessoas que, independentemente da fé que elas tinham, lembra dos 10 leprosos? 9 não voltaram. Muitas pessoas foram curadas por Jesus. Muitos até que foram curados deixaram de seguir Jesus. Lembra que teve um momento em que Jesus estava falando sobre comer da carne, beber do sangue, né, dele, e falando ali ele estava falando de aliança, de compromisso, sabe, de unidade. E aí muitas pessoas acharam aquele discurso pesado e foram embora. Aquela multidão que comeu o pão que multiplicou das mãos de Jesus, eles foram embora e ficaram somente os 12. E o que Jesus disse? Vocês também não querem ir? Pedro levantou e disse: para onde iremos se só tu tens as palavras de vida eterna? Ou seja, daquela multidão ficaram 12. Olha que interessante, e Jesus curou aquelas pessoas, Jesus alimentou aquelas pessoas viram um milagre acontecer diante dos seus olhos, mas Jesus fez isso independentemente da fé daquelas pessoas, independentemente delas serem perfeitas ou não, mas Jesus fez e nos falou para fazermos isso também, curar os enfermos, pregar o evangelho do reino, expulsar demônios. E a gente faz isso independente da fé delas. A gente faz isso em nome de Jesus. Nós nunca sabemos em quem nós estamos tocando. Às vezes as pessoas não querem ouvir, mas elas não precisam tanto ouvir e nem ouvir muitas coisas. Elas precisam ver às vezes. Elas precisam sentir. Elas precisam ter uma experiência. E aí nós somos condutores dessa experiência. Aqueles que viveram uma experiência com Cristo, que creem em Jesus Cristo, são canais de Deus para isso. Independente se você viu serafins dizendo santo, santo, santo ou não. Se você simplesmente crê em Jesus Cristo ou acreditou nele por intermédio da sua palavra, você tem essa autoridade para fazer. Essa autoridade está dentro de você. Aí você está olhando para a sua condição dizendo assim: ah, mas eu estou igualzinho a eles. Esse é o poder da graça. A graça, ela não é um pré-requisito para você continuar no pecado, não. A graça é um poder para você vencer. A graça é um favor imerecido. Não tem nada a ver contigo e não tem nada a ver com o outro. Tem tudo a ver com Ele. Com Ele ter morrido na cruz pelos nossos pecados. Por Ele ter nos amado primeiro, antes que nós o conhecêssemos.
Jesus não amou pessoas boazinhas, perfeitas, não. Jesus amou gente imperfeita. Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo Jesus morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ó, que maravilhoso que é nós podemos chegar na presença de Deus com ousadia, diante do trono da graça, receber graça dele, receber favor, receber bênção de Deus. Nós podemos chegar a isso por causa do sangue de Cristo, por causa do sangue derramado do Senhor. Nós podemos chegar na presença de Deus. Olha que coisa maravilhosa, que coisa tremenda, que coisa poderosa. Nós somos o povo da palavra de Deus. A palavra de Deus é a nossa arma. É a arma para a gente crer, é a arma para a gente operar, é a arma para a gente manifestar às pessoas. Então, nós somos o povo da palavra e nós temos que conhecer a palavra de Deus, nós temos que amar a palavra de Deus, nós temos que entender a palavra de Deus, nós temos que crer na palavra de Deus, viver a palavra de Deus. Essa é a arma da nossa milícia. É assim que a gente vence. A guerra espiritual é uma guerra de argumentos, e é isso que nós estamos vivendo em nossa geração, no nosso tempo. Trazendo para os dias de hoje, nós estamos vivendo diante de uma geração que não quer ouvir a Deus, assim como os israelitas não queriam ouvir a Deus, não queriam ver a Deus, não se importavam com Deus. Isso por causa de quê? Por causa de argumentos que foram plantados em seus corações. E como que a gente lida com esses argumentos? Com as armas que não são carnais, com armas espirituais, com oração, sim, com pregação da palavra, sim, mas também com a ação, com atitudes que Jesus nos mandou realizar, curar enfermos, expulsar demônios, além da ajuda ao próximo, do amor ao próximo. A nossa luta não é contra as pessoas. E esse é o problema, porque Satanás, ele planta a sua semente, as suas mensagens dentro do coração das pessoas. E aí, isso faz com que alguns vejam as pessoas como inimigos, mas eles não são, eles são vítimas. Eles são vítimas dessa entidade maligna chamada diabo, Satanás e seus demônios que plantam, que influenciam as pessoas de forma a fazerem com que elas pratiquem o mal. Agora, é importante a gente estar atento, porque nós, se somos o povo da palavra, precisamos entender que a palavra é a arma da nossa milícia. Ela também faz parte disso. E essas sementes, essas palavras que estão entrando no coração das pessoas é que faz com que a gente entenda, através do texto de Isaías, que é uma geração que tem lábios impuros. Mas não são os lábios que são impuros. É o coração, porque o que sai da boca, dos lábios, vem do coração. E só Jesus pode transformar corações, só Jesus pode pegar um coração de pedra e transformá-lo. Só Jesus pode mudar a sua vida, só Jesus pode mudar a sua história, mudar a sua condição. Só Ele, Jesus tem mudado a nossa condição e por isso que nós estamos aqui, por isso que você está perseverando em ouvir a palavra de Deus, em ler a palavra de Deus, em orar, em amar o próximo, em orar pelo seu vizinho, pela sua vizinha, pelo seu amigo, pela sua amiga, até por aqueles que você não conhece. É isso que nos faz caminhar, é isso que nos faz compreender, entender o mundo à nossa volta, e nós precisamos amar. Meus queridos, se o amor se esfriar dos nossos corações, como as pessoas saberão que nós somos discípulos de Jesus? Como elas virão até nós para receber Jesus? Como elas virão até nós? É muito importante nós nos preocuparmos com isso, sim. Todo mundo tem a sua forma de se manifestar e de lutar por isso. Uns fazem protestos, outros quebram tudo. É gente fazendo as coisas para o bem ou para o mal, não importa. Uns protestam, outros quebram as coisas, outros
fazem seus textos, suas mensagens pela internet, outros fazem uso do seu trabalho, da sua profissão, para poder contribuir ou piorar as coisas. Todo mundo está lutando com as armas que tem, mas as nossas armas, elas não são carnais. Não é com esse tipo de arma que nós lutamos. Por isso, inclusive, vai ter até uma atividade que nós vamos estar realizando junto com outras igrejas, que será às 24 de oração, de adoração, de intercessão pela nossa nação. Próxima reunião de ceia será uma ceia especial, onde nós viremos de verde e amarelo aqui, pela nossa nação, orando pela nossa nação, pedindo ao Senhor a nossa nação, até porque a palavra de Deus diz assim: pede-me, te darei as nações por herança. Nós pedimos o Brasil, nós queremos Primavera, nós queremos o Mato Grosso. É possível isso? Talvez você esteja pensando assim: mas quando eu estarei, eu nunca me vi diante de uma multidão. Não, o seu vizinho, atrás dele tem 10, 15, 20, 30, 100 pessoas. Ganhando talvez, alcançando uma pessoa, talvez. Atrás dele tem uma multidão, tem uma família inteira. Sabe, às vezes a gente fica pensando assim que as coisas vão acontecer de forma mística e que de repente você vai estar num altar falando para uma multidão. Não, pode ser assim, claro, mas pode ser diferente. Às vezes você vai alcançar uma nação através de um parente que veio de fora, que está de férias no Brasil, que mora na Inglaterra, nos Estados Unidos, sei lá, no Iraque, no Líbano, na África, na Bolívia, na Colômbia, e aí você ganha ele para Jesus, e ele vai para lá com Jesus no coração e vai distribuir Jesus para as pessoas à sua volta, e através de você tocou uma nação. A gente nunca sabe no que a gente está tocando. Quando a gente compartilha a palavra, quando a gente fala, irmãos, tem um povo, eles não querem ouvir. Olha, esse é o paradoxo. Você acha que é diferente? Nós não estamos vivendo tempos diferentes do que viveu Isaías. Estamos falando para um povo que não quer ouvir. Que não quer ouvir. As armas da nossa milícia não são carnais. Embora a gente tenha uma compreensão de como que se encontra o mundo nesses dias, a gente tem uma noção de como ele se encontra nesses dias. É importante nós atentarmos para algo que a palavra de Deus nos diz lá em Mateus, no capítulo 24, quando Jesus está alertando os discípulos acerca do fim dos tempos, dos últimos dias. Mateus 24, verso 12, Jesus diz o seguinte, acompanhe comigo. Mateus 24, verso 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Eu vou repetir, Mateus 24, verso 12. E por se multiplicar a iniquidade ou a maldade, o amor se esfriará de quase todos. Gostaria que você prestasse atenção nessa palavra multiplicar. Como se multiplica a maldade? Lembra que eu falei, partindo da premissa de que a guerra espiritual é uma guerra de argumentos, ou seja, de palavras, de mensagens, ou seja, a mensagem em si ela não precisa ser textual, ou não precisa ser necessariamente falada. Pode ser um vídeo sem palavras, pode ser uma música, pode ser uma fotografia, pode ser uma atitude, um gesto, né? Um movimento que se faz passa algum tipo de mensagem, que é a questão da linguagem corporal, né? A linguagem corporal, o movimento, o gesto, um olhar, isso pode transmitir alguma mensagem, uma mensagem sobre você, uma mensagem sobre a situação, a sua volta, ou sobre um determinado momento. Ou seja, tudo são mensagens, e é através das mensagens que são plantadas no coração das pessoas é que a maldade vem se multiplicando.
E como que ela se multiplica? Hoje ela precisa de meios. Hoje eu estou falando com você através da internet, mas não para multiplicar a maldade, e sim para multiplicar o bem, para multiplicar vida, para multiplicar a graça de Deus, o favor de Deus, a salvação de Deus na sua vida. Porém, tem outros que estão usando o mesmo veículo para multiplicar a maldade, para ensinar o suicídio, para deturpar a mente de crianças, de adolescentes, de jovens e até de adultos, para promover pornografia, violência, para promover mentiras. Tem gente utilizando o mesmo veículo para fazer algo diferente. Nisso tudo se multiplica a iniquidade. Por que se multiplica a iniquidade? A Bíblia diz que os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. Os filhos da luz se omitem de multiplicar o bem, enquanto os filhos da luz se omitem de multiplicar o bem, os filhos das trevas estão trabalhando e multiplicando o mal. É simples assim. E aí, através da internet, das redes, as pessoas, a maldade está se multiplicando. Já foi ressuscitado o nazismo no mundo, pessoas com pensamento nazista, preconceituoso, xenófobo, e por aí vai. E a violência e as consequências disso vai se espalhando também. Até hoje, há muitos anos atrás, surgiu algo sobre a baleia azul. Contaminou a vida de muitos adolescentes, pré-adolescentes que andaram se mutilando. Alguns até cometendo suicídio. Isso ainda existe. Isso ainda existe. Vê se não é a maldade se multiplicando através da rede. Né? E qual o poder das redes? Qual é o poder da rede mundial de computadores? A internet. Hoje em dia, secularmente, as pessoas dizem que a informação, o conhecimento vale ouro. E aí alguns espertos vão em busca disso. Alguns sabem filtrar, sabem selecionar, outros não, vão se deparando com um monte de bobagem que vê pela frente. E outros não estão nem aí para isso, e só querem conhecimento daquilo que não presta, daquilo que não edifica, daquilo que não serve para a sua vida, nem para a vida de ninguém. Então nós temos nisso uma guerra, e isso são argumentos, são sofismas, são fortalezas que vão entrando no coração das pessoas e que vai esfriando o coração delas. A questão não é tanto o que acontece no mundo, embora nós tenhamos sim que ter compaixão, nos importar com o que acontece na vida das pessoas e livrá-las dessa situação, apontando para elas o caminho, Jesus Cristo, o caminho, a verdade e a vida. Mas a minha maior preocupação é que isso está alcançando o coração de cristãos. O coração de cristãos está sendo contaminado pelas sementes que estão sendo lançadas no mundo e na rede mundial de computadores. Isso é o que me preocupa hoje em dia. Então, daí a importância das pessoas se apegarem à palavra de Deus, entender que ela está no meio de uma geração de impuros lábios e que ela precisa abrir o coração para a glória de Deus, para a santidade de Deus, para a palavra de Deus, para vivê-la, amá-la, preservá-la, defendê-la. Palavras e argumentos também influenciaram a vida da igreja. A maioria das cartas no Novo Testamento, elas têm um teor, todas elas têm sempre um teor apologético. O que é isso? Um teor de defesa da fé. Todas elas trabalham em defesa da fé. Tem algum momento. Por quê? Porque se infiltraram pessoas, falsos profetas, falsos pastores, falsos mestres, falsos apóstolos, se infiltrando no meio do povo, com o fim de lançar argumentos, mentiras, sofismas, fazer os cristãos decaírem da graça, como diz lá em Gálatas.
Então, existe uma situação em que ela se multiplica com o passar do tempo que nós nos aproximamos da volta de Cristo. Agora, tá aí, tem um problema. Se o amor se esfria do coração dos cristãos, a pergunta que eu faço: como as pessoas conhecerão a Cristo e saberão que somos discípulos de Cristo? João capítulo 13, verso 35, diz assim o texto: nisto conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Vamos pensar essa frase ao contrário. Se faltar o amor, ou seja, se acaso se esfriar o amor de uns para com os outros, o que acontece então com a frase anterior? As pessoas deixarão de conhecer que somos discípulos de Cristo e, consequentemente, deixarão de conhecer a Cristo. Então, essa é a minha preocupação, e essa deve ser a nossa preocupação. Por isso, é importante nós lançarmos em nossos corações, ou permitir que seja lançado em nossos corações a semente divina, a semente de Deus, a que parte do coração de Deus para nós. Voltando aqui agora para o que disse o profeta Isaías: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Envia-me a mim. Olha só, Paulo diz assim: como crerão naquilo ou em quem nunca ouviram falar? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Quão formosos são os pés dos que anunciam as boas novas. Sabe, querido, você que teve um encontro com o Senhor Jesus, você que teve uma experiência com Jesus, você sabe que a sua vida não é mais a mesma, que você não é mais o mesmo. Algo mexeu dentro de você, que você não pertence mais a você mesmo. Que independente das suas imperfeições, existe uma graça de Deus que permite que você, nesse momento, chegue diante de Deus, se arrependa dos seus pecados, confesse os seus pecados, seja purificado por Ele, tome coragem e diga: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Você pode ter certeza que as oportunidades surgirão e que o Espírito Santo abre os teus olhos para enxergar essas oportunidades e você fazer o papel que Cristo planejou para a igreja, ser a expressão dele na missão, ser a expressão dele na obra e no caráter. A missão fala: fazer discípulos de todas as nações. A obra: pregar o evangelho do reino, curar enfermos, expulsar os demônios, amar o próximo. E o caráter: ser santo, ser santo. A quem enviarei e quem há de ir por nós? Que Deus abençoe sua vida poderosamente. Que Deus abençoe a sua semana, seu trabalho, sua casa, sua família, todas as suas atividades. Que essa mensagem tenha encontrado você em perfeita paz e saúde. E que, se não houver saúde, nós declaramos em nome de Jesus a cura do Senhor sobre a sua vida. Em nome de Jesus Cristo. Uma boa semana a todos. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão, a consolação do Espírito Santo de Deus, o poder do Espírito, não somente esteja, mas como ela já está sobre a sua vida, ela se manifeste e se multiplique na vida de outros, em nome de Jesus. Amém.